Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade na prática. Falar sobre acessibilidade é falar sobre participação plena, respeito às diferenças e garantia de direitos. É entender que uma sociedade verdadeiramente justa se constrói com a presença e a voz ativa de todos, sem exceção. Nosso convidado de hoje é alguém que vive essa luta no cotidiano. É um cidadão que não espera as coisas acontecerem. Ele vai ao combate, defende seus direitos e atua ativamente por uma cidade e um país mais inclusivo. Lúcio Flávio Teixeira é advogado, servidor público municipal e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Natural de Paulo Afonso, é também um nome forte na militância pelos direitos da pessoa com deficiência e presença marcante no cenário político local. 10º filho de uma família tradicional na região, Lúcio é filho de Neco Miguel e Dona Liô. É conhecido por sua firmeza, clareza e disposição para o diálogo, e por fazer sua trajetória uma ferramenta de transformação coletiva. É uma honra ter vocês aqui com a gente para essa conversa tão necessária. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Carvalho. Estou muito bem acompanhada da minha parceira, Ana Paula Araújo. Nós somos o Com as Amigas Pod. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar sobre um tema importante demais para todo mundo, que é a acessibilidade na prática. E o nosso convidado, que é muito especial, vive esse tema todos os dias. Antes de falar com esse convidado especial, a gente vai fazer a nossa autodescrição. É a primeira vez que eu vou fazer isso, então eu sou uma mulher de 1,70 m, mentira, 1,64 m, branca, de cabelo, meu cabelo tá amarrado, mas meu cabelo é crespo. Tô vestida de blusa preta, de tênis, calça jeans, tô sentada numa poltrona do lado da minha parceira e do lado do meu convidado especial. E você, Paula, se apresenta, faça sua descrição. Olá, eu sou Ana Paula, eu sou também uma mulher branca, tenho cabelo cacheado, ele está com rabo de cavalo. Também é a primeira vez que eu estou fazendo essa descrição e confesso que toca num lugarzinho da gente muito importante, de que a gente precisa falar para as pessoas acessíveis, são acessíveis, não acessíveis, e, enfim, a gente normalmente está muito acostumado a só falar, chegar já falando, né? Isso. Então, eu estou de calça jeans. A minha calça foi elaborada pelo pessoal da Moda Periferia e Sustentabilidade. Tem uns bonequinhos aqui, uns pet que são com temas afro, da colega Mirtz e Jacied. Elas, né, elaboraram isso aqui. É um projeto daqui de Paulo Afonso. Estou com a camiseta branca, com o nome que está aqui, Estou Indignada. Talvez justamente por causa do tema, eu sei que gera muita indignação em muitas pessoas, talvez até nas pessoas com deficiência, de coisas que acontecem no dia a dia. E esse nosso querido convidado, que é Lúcio Flávio, agradeço muito por você ter aceitado esse convite. Eu espero que a gente possa... É uma honra. Falar realmente sobre a vida real da pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse um pouco da sua deficiência, de onde ela veio, o que foi que aconteceu. E, obviamente, da sua vida pessoal, profissional, como a gente conversou previamente, a vida além da deficiência, porque ela existe, e isso faz com que a gente esteja aqui falando sobre isso e provocando pessoas a perceber que nem todo mundo entende absolutamente tudo o que a gente fala, sem que a gente faça uma descrição ou coloque uma libra para representar o que a gente está falando. Enfim, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um momento esperado demais. Esperadíssimo. Então, queria que você começasse aí o nosso bate-papo com a sua descrição. Que bom. Obrigado. Cumprimentar a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Agradecer o convite da Viviane, da Ana Paula, do Jimmy, porque eu me sinto honrado de ser privilegiado de estar aqui e ter essa oportunidade de falar nesse momento sobre a pessoa com deficiência, a pessoa que sou, tá? Como você disse, além da pessoa com deficiência, eu sou filho de uma família numerosa, né, de 10 filhos, tenho 54 anos,
né? E estou representando um segmento da pessoa com deficiência, e para meus amigos com deficiência visual, vou me autodescrever. Eu tenho 1,82 m, mais ou menos, por aí. Disse o sarrafo do Exército, lá quando eu tinha 19 anos. Mas eu estou em cadeira de roda, tá? Estou trajando uma camisa rosa, em homenagem às amigas que podem, também posso estar de rosa. Calça preta, sapatos preto, em uma cadeira de rodas motorizada preta. Sou uma pessoa branca, usando óculos e cabelos preto com pequenos grisalhos charmosos. Muito bem. E eu sou advogado, né? Eu fiz bacharel em Direito. Tenho uma história bem conturbada relacionada aos estudos, porque as pessoas dizem: nossa, você é muito inteligente, foi muito bom na escola. Eu disse: não, eu tive muita dificuldade para concluir o ensino médio. E eu só fui descobrir isso em 2010, numa consulta, né, psiquiátrica, quando fui tratar de outra coisa, e ele disse: olha, você tem todos os sintomas, todas as condicionantes de um TDAH. Vamos estudar mais. E aí o TDAH veio na minha vida exatamente explicar as minhas dificuldades da infância, da adolescência, né? Então, eu sou uma pessoa com TDAH também, e isso me dificultou muito concluir. É tanto que eu fiz o terceiro ano 3 vezes, faltando 3 meses ou 4 meses para terminar, um semestre para terminar, e já tinha até nota de aprovação, mas acabei sendo reprovado por falta. Até concluir, e a faculdade veio para mim já aos 40 anos, né? Que foi para mim um grande desafio, porque eu estava na deficiência, numa fase bem difícil da deficiência, e aí eu fui para a faculdade, encarei, né, querendo desistir todos os dias, mas consegui concluir, né, com méritos, e isso me deixa muito orgulho. A pessoa diz: ah, você é um exemplo de superação. Eu digo: não, eu só sou isso mesmo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer e fazer bem. A Ana Paula me conhece, eu já trabalhei para o pai dela, e é um trabalho que eu gosto muito de fazer, e gosto de fazer muito bem feito. Né? Então as pessoas dizem: você o cara que supera. Não. Eu prefiro dizer que eu sou uma pessoa que sou estuda. Bom no que faço. Se estuda, se dedica, né? Que dedico, que sou bom no que faço. Né? E tratar da política da pessoa com deficiência, eu busco fazê-la com dignidade, com postura ética, com a postura política firme, porque é uma causa que me interessa, que me atinge diretamente. Sim. Então, as pessoas podem até dizer: ah, você faz pensando em você. Exatamente. Também. Passo pensando em mim, mas eu estou sempre buscando as adjacências. Né? Sim. Então, é uma coisa que nós vamos trabalhando na militância da pessoa com deficiência, aí desde 2007, por aí, que eu venho me aproximando mais. Apesar de eu ser uma pessoa com deficiência, eu não era ligado ao movimento, né, da pessoa com deficiência. Foi quando eu percebi que o movimento estava desassistido, não havia representações, pessoas para que eu pudesse buscar o mínimo que eu precisava. Então eu disse: faça você mesmo. Né? Então foi quando eu me apresentei para começar a liderar um movimento, um novo movimento, né? Olhando as heranças que foram deixadas por pessoas que começaram lá atrás. Paulo Afonso teve um movimento de pessoa com deficiência muito forte nos anos 80, 90, tá? Pessoas que lutaram muito, tá? Conquistaram algumas coisas, mas a militância ela precisa ser renovada. Sim. Então eles ficaram idosos, adoeceram, alguns faleceram, né? E aí não tinham substitutos. Então eu adentrei, né? Ajudei na formação do conselho da pessoa com deficiência, tá? E aí a gente veio trazendo essa discussão, aproximando a sociedade civil para essa discussão, dialogar diretamente com o governo municipal, né? Me aproximar do governo estadual, fazer articulações, assim, uma série de questões para que a gente começasse a ter essa chamada, esse convite aqui. Né? Esse convite acontece porque há uma exposição pública, há uma demonstração de interesse, porque pessoas como eu, tá, resolveram abrir
os olhos das pessoas, sair da invisibilidade, para que as pessoas começam a ver. Tem Né? que alguém tem que colocar o rosto e tem que falar também, tem que lutar por outras pessoas, né? Agora, como foi a diferença da sua percepção em relação à acessibilidade antes da evolução, né, do quadro da sua deficiência e depois? Como foi para você essa percepção? Porque quando a gente pensa, né, em acessibilidade, a gente a gente precisa dela em algum momento das nossas vidas, porque são diversos tipos de acessibilidade, né? O idoso, o cadeirante, a grávida, o cego, enfim, existem vários tipos de acessibilidade, certo? Então, como foi antes e depois essa percepção de acessibilidade e como é para você, qual a importância dessa mudança para que outras pessoas entendam também, sem que precise passar, ou que esse momento precise chegar para entender a importância da acessibilidade? Bom, vamos lá, começar comigo aqui da minha condição. Qual é a minha condição da deficiência? Eu sou uma pessoa com deficiência física, usuário de cadeira de roda. As pessoas simplificam chamar de cadeirante, né? Mas o cadeirante parece que é outra pessoa, né? É o Sim. Cadeirante. Então, muitas vezes, é para pegar o cadeirante. Eu disse, não, cara, sou eu, sou Flávio. Pegar Flávio. Sim. Vai buscar Flávio, né? E aí, eu tenho uma condição chamada de distrofia muscular de cinturas. Que nós temos duas cinturas. Cintura escapular, que é que fica abaixo entre as axilas e os seios, que é a da escápula, e a cintura pélvica, né, que é mais conhecida. Então, a distrofia de cintura, ela é uma doença degenerativa que atinge a musculatura distal, né, distal e proximal, que ela vai diminuindo as forças nesses pontos com encurtamento de tendões. Né? A musculatura vai produz uma proteína em excesso, né, que é a distrofina, que é aquela proteína que rasga as fibras e não reconstitui essas fibras. Como eu não produzo determinadas proteínas, meu corpo, os órgãos vitais, cérebro, coração, fígado, rins, que precisa de proteína, utiliza a proteína da minha musculatura para manter os órgãos vitais. Uhum. Já que eu não produzo essas proteínas pela alimentação ou pela suplementação. Como trata-se de uma condição genética, ela não tem uma cura determinada. Existem estudos chamados Projeto Genoma. Tá? No Brasil, temos a doutora Maiana Zaz, da Unicamp, que é a referência nacional do genoma, e ela trata alguns tipos de distrofia muscular, mas principalmente a de Duchenne. A distrofia de Duchenne ela é a mais agressiva das distrofias, que ela começa a acontecer aos 3 anos de idade, aparecer os primeiros sintomas, e a criança, a expectativa de vida é de no máximo 20 anos de idade. Uhum. A minha teve uma perspectiva de vida até os 35, mas já foi superada isso, porque com o avanço da genética, né, isso foi em 94, eu me lembro que em 94 eu estava em Curitiba, e o médico, o especialista na distrofia no Brasil, ele disse, olha, pode ser que nos próximos 20 anos a gente já tenha aí algum avanço relacionado ao DNA, o genético, mapeamento genético. Aconteceu 2 anos depois. Que ótimo. Né? Uhum. Então já teve uma série de respostas, né, 2 anos após. É uma patologia que é rara com poucas pessoas, então a ciência vai priorizar aquilo que é mais grave. Né? Então não existe estudos para distrofia muscular de cinturas, né, que pode ser baseada nas células troncos embrionárias, né, que existe toda uma discussão ética sobre isso, né? Há uma mistura de ética, religião, política, e que atrapalha, apesar do Brasil permitir. Uhum. Por exemplo, existem pessoas um grupo de pessoas religiosas que dizem que não pode usar os embriões, que são de embriões que foram descartados, que vão para o lixo, que a lei permite que eles sejam destruídos. E utilizar esses embriões para pesquisa, essas pessoas querem. Só falta obrigar agora que as mães, os pais que produziram os embriões, sejam obrigados a gerá-los. Tá? Daqui a pouco vai ter essa percepção. Ou vão proibir de vez porque não entende o
o que é o poder de Deus. A urgência. O poder de Deus está na ciência. É. A ciência é um dom de Deus. Sim. Né? Então, as pessoas muitas vezes oram, algumas discussões, de jeito, por exemplo, não, eu estou orando a Deus na pandemia para vir a cura. Eu digo, vem a vacina. E não quer tomar vacina. Né? É um dom de Deus, em 6 meses, um ano, você ter isso é incrível. É incrível. Isso é incrível. Né? Isso é dom de Deus, isso é a ciência avançando, porque o próprio Cristo disse, a ciência se multiplicará. Né? Então, é uma profecia sobre isso. Então, a distrofia foi me ensinando. Ela foi me ensinando. Eu me lembro quando como ela começou a avançar, eu dirigia, né? E aí eu puxava a perna com a mão. Né? Eu pegava com a mão, puxava a perna, uma perna, a outra com a mão, né? Soltava o volante e ia puxando as mãos. E as pessoas que dirigiam comigo ficavam com medo, né? Tensa. Aí eu viajava, né? Muitas vezes. E a gente vai aprendendo. Então, o meu corpo foi atendendo, não é? Ou seja, hoje eu vou dormir, pentei o cabelo, fui dormir penteando meus cabelos. E amanhã, quando eu acordei, de manhã, quando eu fui tomar banho, eu não consegui mais levantar meu braço para pentear meu cabelo. Tá muito rápido, muito abrupto. Então, eu fui aprendendo. Então, usei bengala, né? Depois moletas. E com 34 anos eu comecei a usar cadeira de rodas. E depois cadeira motorizada, que me deu mais autonomia. E isso foi me ensinando, né? Ocupando os espaços, onde é que eu podia entrar, o que é que eu precisava, uma rampa aqui, um corrimão. Né? Isso foi abrindo meu olhar, né? Foi estendendo meu olhar. Quando eu entro para o movimento, né? É exatamente para pedir, porque eu não queria ficar em casa como os outros. Claro. Né? Então as pessoas diziam, fazer rampa para quê? Que não tem cadeirante em Paulo Afonso. Ai, gente, é sério. É uma ignorância, né? Né? E aí eu tive que pegar os dados. Por exemplo, só de BPC em Paulo Afonso, que é o benefício de prestação continuada, são mais de 3.500 pessoas com deficiência. Fora os que estão, mais de 1.000 que estão aguardando, né, na justiça. Só isso aí, se você multiplicar por um salário mínimo ao ano, isso dá mais de 50 mil reais ao ano, 50 milhões ao ano, em pessoas que estão colocando uma renda no comércio local, na economia local, que são ignoradas. São clientes que são ignorados. Seja pessoa com deficiência física, surdas, pessoa com deficiência visual, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoa com transtorno de desenvolvimento, né, que antigamente chamava de retardo mental, pessoas com doenças psiquiátricas, são uma série de grupo de pessoas que precisam de uma determinada acessibilidade, precisa de um atendimento especial e não consegue porque são discriminadas por quem precisa delas. Por muitas vezes eu cheguei em loja e disse, não, você pega a roupa aqui e leva para casa. Você escolhe. Depois você traz. Né? Eu continuo fazendo em algumas lojas para ver que eu entro. Tá? Mas há muito de que eu lhe atendo lá de fora. Então, às vezes eu sou radical. Né? Algumas lojas aqui eu não entro. Não entro e faço propaganda negativa dela. Sim. Pela forma que me tratou, porque ela não foi preocupada. Não é porque ela não tem uma rampa, né? É porque ela não se preocupou em me atender na minha necessidade. Porque quando a acessibilidade, ela tem que começar principalmente pelo respeito. Isso, nós chamamos de acessibilidade atitudinal. Sim. Você tem a física e tem a da atitude. A da atitude é que ela vai levar que a parte física seja solucionada. Sim. Então a gente foi se adaptando a essa necessidade e teve que lutar por isso. Tá? Então eu tenho um carro, para mim poder usar o carro, eu tenho que ter uma pessoa que me levantava da cadeira, me colocava no carro, me tira do carro, coloca na cadeira, fecha a cadeira, bota na mala. Tá? Então era um transporte que me machucava muito, né? E que custava também para o cuidador, né? Que é um peso que ele vai ter que carregar. E isso também me desconfortável, lentidão, né? Depender mais das outras pessoas. E aí o transporte público seria a solução. Como fosse uma cidade pequena, né? Do centro pequeno, então os deslocamentos eram simples. Então o transporte público resolveria. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje no estúdio de ônibus. De ônibus. Né? Então, quanto tempo você percebeu essa possibilidade de realmente pegar um ônibus e
o ônibus está adaptado para receber tanto o cadeirante quanto outros tipos de deficiência. Quando foi que você percebeu que essa chave virou aqui no município, né? Olha, a lei que trata da obrigatoriedade dos ônibus adaptados, ela foi de 2004, e aí foi esperando, próximo ano tem que ter até o próximo ano, as fábricas dos veículos se adaptarem, né? Uhum. E aí foi empurrando até 2008. Então, a lei é de 2020, 2004, 2004 e em 2008 foi que começou a ser cumprida a fabricar. Totalmente, a fábrica ser totalmente, Uhum. todos os ônibus desde 2008 saem de fábrica já com a plataforma. Uhum. Nós temos a plataforma elevatória, né, que é um elevador hidráulico, tá, que sobe, né, você tira 1,5 m do chão, a 1,8 m, quase 1,60 m do chão. É perigoso, não é uma coisa tão segura, né, é sempre arriscado. Você tem a plataforma que é de piso baixo, que é o ônibus em que você só baixa uma rampinha, o ônibus desce, na verdade, solta o ar, a suspensão desce, fica mais perto do chão e abre uma rampa para você entrar. É só mais seguro, mais rápido, embarque rápido. E você tem as plataformas. Essas são as duas formas. O Brasil adota muito a plataforma, mas já está mudando mais para o piso baixo, né? Mas necessita de algumas mudanças de pavimento, menos lombadas, né? Para poder facilitar o transporte, ser mais rápido. Então, só um minuto. A questão de entrar no ônibus tem isso aí, mas depois que entra no ônibus, você sempre precisa estar com o cuidador para te encaixar no local que precisa ficar no ônibus. Como é o dentro do... Porque às vezes as pessoas fazem o que é obrigatório, que é ter uma plataforma, ter uma rampa, mas depois de lá de dentro, né, você sente que isso realmente é 100% eficiente ou é um quebra-galho? Como nós não estamos no Japão, né, então aqui você é obrigado a andar com um acompanhante. Uhum. Quando a gente tira a carteirinha está colocado lá direito acompanhante. Certo. Tá? Então a gente recebe a responsabilidade de se cuidar, que é o transporte público. Então tem um acesso, lá tem cinto, tem um espaço para uma cadeira, tem um cinto de segurança para prender a pessoa e prender a cadeira também, né, para amarrar a cadeira. Eu sou gordinho, né? E aí tem mais dificuldade porque o cinto às vezes não dá, porque não foi pensado para uma pessoa como eu. Exatamente. Né? Minha cadeira é maior, então tem algumas dificuldades. Alguns cintos acabam não dando. Mas como eu ando sempre com acompanhante, né, sempre, o acompanhante vai estar ali me equilibrando, me ajudando a embarcar, desembarcar e me segurar no trajeto, né, já que eu não tenho um controle de tronco. Algumas outras pessoas com deficiência não só, né, sem nenhuma dificuldade, se seguram, né, são mais desenroladas, como a gente diz. Uhum. Né, e aqui em Paulo Afonso mesmo, os primeiros ônibus adaptados chegaram em 2011. De 2004 até 2011, a lei estava lá sem ser cumprida. É isso. Em 2011 chegaram os primeiros 2 ônibus com plataforma, depois ficou mais 4, aí depois quebrou os 6 que tinha, passou um ano praticamente sem nenhum disponível, né, porque as empresas estavam em dificuldade financeira, e aí teve uma nova licitação, a empresa atual venceu, então toda a frota foi renovada, todos os ônibus já vieram com plataforma. A empresa também teve problemas financeiros, e aí trocou a frota por outros ônibus que vieram com a plataforma diferente, tá? Mas sempre com algum problema, porque é um ônibus mais antigo. E está agora com uma nova assento que vai vir em outros ônibus, que vai substituir, né? Todos eles com plataformas, né, atualizados, onde vai ter uma frota nova nos próximos meses, vai ser trocada a frota de Paulo Afonso. Então a gente já tem essa configuração melhor. Mas não é um problema só de Paulo Afonso. Sim. Cidades, capitais, todos passam por isso, por essa dificuldade da locomoção. Se já é ruim para as pessoas que não têm deficiência, sim, as pessoas sem deficiência, para as pessoas com deficiência continua sendo muito difícil. O atendimento dos motoristas vai depender muito da posição da lua, né? Humor, né? Porque é um ser humano, tá? Então é um ser humano que tem problemas, então em alguns momentos ele vai estar bem mais acessível. Aqui não tem cobrador em Paulo Afonso, então você entra com seu cartão, você passa lá na roleta, na catraca e já vai para o seu lugar
Então, a população tem uma certa consciência, né, de ceder lugar para pessoa com deficiência, para mulheres grávidas, idosas. Eu não costumo ver muitos conflitos relacionados a isso, apesar de ter, né, mas não é muito comum. A população daqui de Paulo Afonso é muito ordeira em termos com o transporte público. Não tem caso de depredação do equipamento, né? São bem cuidadosos. Não tem isso. Claro que a gente precisa de uma evolução. Sim. A gente precisa estar sempre monitorando para estar melhorando, né? Aonde vamos chegar? Hoje nós não chegamos a todos os lugares, né? Paulo Afonso foi uma cidade que algumas áreas não foram planejadas. Então o ônibus não passa. Não adianta dizer, tem que fazer uma rota para passar pela rua Manuel Novaes. Mas ela não tem como manobrar. Né? Agora... Não tem como manobrar. Então, tem uma série de questões que vão sendo feitas como é possível. Quando a gente fala de acessibilidade, o meu sentimento, né? E a minha percepção é que eu percebo um discurso muito mais estético ou uma coisa bem superficial quando você coloca uma ladeira, que às vezes é uma ladeira que não dá nem para a pessoa passar, né? Pela inclinação. Você vê que não tem um cuidado, nem um carinho. Porque muitas vezes a gente não entende como tem que ser feito, mas existe uma pesquisa, o carinho de querer aprender. Eu posso não saber o que fazer, como fazer com você para lhe ajudar, mas eu posso lhe perguntar como eu posso fazer para lhe ajudar. Então, isso também já é um começo de uma conscientização de acessibilidade, né? Que é o comportamento. O que é que eu posso fazer? Eu não entendo aqui, eu não entendo como tem que ser a iluminação, eu não entendo como tem que ser uma ladeira, mas eu posso pesquisar, né? E a gente falou de ônibus, ou a gente fala como tem que ser em relação à cidade, a outras pessoas, mas você pensa em acessibilidade e eu vejo calçadas, é como se você não tivesse responsabilidade com aquilo, e você coloca um carro totalmente em cima de uma calçada. Eu acho uma falta de respeito tão grande que a acessibilidade tem que estar ao alcance da gente, né? Do nosso entendimento e o do respeito. Então, como é que uma pessoa que está com cadeira de rodas, ou uma pessoa que em uma rua movimentada, uma pessoa que não enxerga, um idoso que tem uma mobilidade muito difícil, equilíbrio, né, para desviar de bicicleta, de carro. Então, eu acho que a gente tem que mesmo com a dificuldade, né, de entender, a gente tem que pesquisar mesmo e perguntar a quem como é que eu posso fazer para melhorar, como é que na prática isso pode ser melhor, né? E não ficar só imaginando no dia a dia, né? Em relação ao ônibus, legal, mas e a minha casa? Eu vou fazer uma construção e vou deixar lá atrapalhando a mobilidade das pessoas, que para mim é muito mais fácil, mas a gente tem que entender que outras pessoas, né? Como falou, você diz, não existe uma pessoa aqui, não existem muitas pessoas aqui, porque não dói na gente, né? Então... E também a questão do poder ver, como ele falou aí, o apurado que você fez das pessoas que têm o BPC e tal, mas como você falou agora sobre a nossa casa, né? Porque a gente joga sempre, porque o governo tem que fazer isso, porque a prefeitura tem que botar isso, tem que botar aquilo, mas a gente na nossa casa, nós cidadãos comuns, empáticos, que podemos, porque hoje eu não uso uma cadeira de roda, mas eu tô lá na minha casa e eu tô passível de passar a usar uma cadeira de roda, mas eu faço a minha casa toda não adaptada, com portas pequenas, com degraus e etc e tal. Então, até se a pessoa for egoísta mesmo, de pensar em mim, no meu futuro, né? Mas na calçada, né? Como é que eu posso servir a pessoa com deficiência no meu universo de pessoa física? No caso, no meu trabalho, no caso, na minha casa, na loja que eu coloquei. Eu sei que as calçadas de Paulo Afonso, elas são terríveis. Até para quem não tem deficiência alguma, é difícil de andar, porque ela é cheia de degrau, uma é elevada, uma é baixa, e eu sei que isso é complicado. Como você falou aí, tem alguns ônibus que não entram em determinadas ruas, por causa do tamanho da rua, por causa da largura. Então, como é que a gente vai conseguindo mudar esse cenário dentro da minha percepção pessoa física, cidadã comum? Como é que a gente pode ajudar a pessoa com deficiência? Eu sei que tem a questão do conselho, o conselho também está lá, mas a sensação, como ela falou aqui agora, como não é comigo, eu não consigo enxergar tão bem aquilo ali. Tipo, o começo do nosso podcast aqui,
ter que falar não, é sempre interessante falar sobre a minha descrição, porque tem pessoas que não enxergam, que vão estar ouvindo. É até estranho para mim, porque eu nunca fiz isso também. E até agora eu também não tinha pensado sobre isso. E é terrível não pensar sobre isso, uma pessoa que pode estar querendo me ver com os ouvidos, digamos assim, né? De, poxa, eu estou aqui, o que é que eu, como cidadão, posso fazer para poder pensar sobre essas pessoas, né? Preciso estar sambando na minha cara aquele negócio lá gritante para eu poder olhar aquilo ali, né? Eu já vi pessoas reclamando porque acham que tem rampas demais nas calçadas de Paulo Afonso. Gente, não é assim. A rampa só deveria ter perto de uma faixa de pedestre. Você só anda na faixa de pedestre. Se você vai descer de um carro, você tem que ir lá na faixa de pedestre para poder descer do carro, né? Então, como é que a gente, cidadão comum, consegue enxergar essas pessoas de uma maneira mais fácil, né? O que é que o nosso papel, a nossa responsabilidade como cidadão, né? Como é que a gente começa a mudar isso, a sensibilizar as pessoas? A internet, eu acho que ela foi um boom maravilhoso, porque essas pessoas, elas deixaram de ser invisíveis, elas estão lá mostrando a cara mesmo, porque antes as pessoas eram escondidas dentro de casa, né? Tipo, não, a pessoa tem alguma deficiência, uma pessoa que é autista, uma pessoa que né, não anda, ela ficava lá guardadinha dentro de casa. Às vezes os pais, não culpo também, mas tipo, não queria que os outros soubessem que tinha aquela pessoa dentro de casa. E a internet chegou para dizer assim, não, eu tenho essa limitação, essa deficiência, e eu estou aqui, eu existo, eu sou um cidadão, eu pago imposto, eu tenho renda, porque tem várias pessoas com deficiência que contribuem para o mercado de trabalho absurdamente. A gente tem a questão da cota de PCD dentro das empresas, que eu creio que isso também não seja o ideal, mas é um passo. Então, como é que a gente mobiliza as pessoas? Como é que a gente faz ser mais enxergado? É tanta coisa, é tanta... Guarde sua ansiedade, tem mais coisa. Então, e aí você fica querendo resolver tudo ao mesmo tempo e você se sente tão pequeno diante de determinadas situações. E sua camisa agora respondeu todas as suas questões, né? É exatamente isso que a gente precisa, indignação. Uhum. As pessoas têm que se indignarem com a situação. Por exemplo, a questão de calçada em Paulo Afonso é uma coisa muito séria, é um problema de saúde pública. Inclusive. Isso. Nós temos vários acidentes de idosos, tá, que estão na fila aí para cirurgia ortopédica. Né? Gente que tem aí mais de ano esperando para fazer a cirurgia ortopédica. Quando né? você Ou fala, quando vai fazer, deu problema por conta da idade, osteoporose. Quando você fala de saúde pública, porque queda idoso, a evolução. Claro, e é um custo altíssimo. Você imagina que uma prótese é 30 mil reais, uma cabeça de fêmur. Tá? Então, tudo isso é custo que vai custar para o serviço público. A prevenção, tá? Que né? poderia ser prevenido simplesmente com respeito com a calçada pública. Bem mais barato, né? E você tem o seguinte, como Viviane falou no início da pergunta, existe uma norma técnica, chama-se NBR 9050, que também é de 2004, tem a de 2015 e tem a atualização agora de 2023. Ela só começou a ser realmente fiscalizada em 2023, é isso? 2004, não, é atualizações. Uhum. Por exemplo, em 2004 você tem um padrão que já foi mudado porque houve uma percepção. Porque muitas coisas foram feitas antes sem conversar com as pessoas com deficiência. Como é que eu vou falar sobre uma legislação para um deficiente se eu não vivo aquilo ali? Por exemplo, até a nomenclatura que as pessoas acham, isso como diz um amigo meu, é pura estética. Né? E aí ele que é a questão da semântica das palavras, da força que as palavras têm. Começamos lá com, por exemplo, a primeira lei de pessoa com deficiência em Paulo Afonso, a primeira política pública para pessoa com deficiência em Paulo Afonso é de 1988. Lá está dizendo, né, uma lei, acho que é 576 de 88, na época de Zé Ivaldo Prefeito, determina que sejam construídas rampas para paralíticos. Tá? Então, aleijado, paralíticos, coxo, manco, cego, cegueta, moco, né? Surdo-mudo. Então, todas essas questões, as pessoas identificavam a primeira deficiência. Sim.
né? Então aí começaram a chamar. Você é portador, são portadores de deficiência, portadores de necessidade especial. Só posso portar, por exemplo, essa caneca, porque eu posso deixá-la aqui e eu deixei de portar. Uhum. Mas aquilo que é inerente à pessoa não dá para descartar, né? E aí disseram, não, são pessoas especiais. Todas as pessoas são especiais. Porque as nomenclaturas eram criadas por pessoas que que Colocava no penhó, coitadinho. como ele é Tadinho. lindo. Uhum. Olha como ele vai trabalhar de cadeira, Capacitismo. né? Porque você acha que a pena, né, ela é algo que seja bom, mas a pena não é bom, porque a pena determina uma omissão. Eu tenho pena, nossa, como eu tenho pena daquela pessoa, quer dizer que eu não vou fazer nada por ela. Quando você diz, eu tenho pena daquela pessoa, você já está dizendo, eu não vou fazer nada por ela, eu só posso ter realmente um sentimento. Um sentimento Uhum. sem ação. É como a história do filho do bom samaritano, né? Os primeiros que passaram eram pessoas que tinham pena, mas não usaram de misericórdia como aquele que parou para ajudar. Então as pessoas criavam os conceitos sem discutir com as pessoas com deficiência. E a gente tem um ditado do movimento que vem lá desde 1980, quando o primeiro movimento de pessoas com deficiência, mais de 1.000 pessoas com deficiência de todo o Brasil chegaram em Brasília, em plena ditadura militar, né, em Brasília, fizeram um movimento, acamparam no Planalto, né, e não se intimidaram de macas. Pessoas foram em macas, né, e acamparam na frente do Congresso, né, cercado pela polícia de choque, né, mas não desistiram, passaram lá, que aí começou a se discutir que essas pessoas existem e que precisavam ser vistas dentro da política pública. Uhum. Elas têm que ser citadas dentro das leis, do orçamento. Então aí começou a ser criadas as primeiras leis ali em 81, aí depois veio a Constituição de 88, né? Aí você vem outras leis em 91, 92, 98, 2004, que aí começa, a partir de 98, você começa a discutir a pessoa com deficiência dentro como política pública. Tá? Você tem já os primeiros dados do IBGE que já colocam, olha, nós temos tantas pessoas aqui com deficiência. Né? Então já começa a despertar. Nossa, esse pessoal estava onde? Né? Ou seja, eu mudei a metodologia e já encontrei essas pessoas. Já encontra as pessoas. Né? Porque elas não eram colocadas na pergunta. Eu fui trabalhando no IBGE de 90 até 92, né, para o IBGE. Trabalhei no Censo 90. E no Censo 90 não tinha essa pergunta, pessoa com deficiência. Eu me lembro muito bem. Não estava essa pergunta, não estava lá. Ela veio depois. Ela entrou em que ano? Foi entrar em 2000. Veja bem, 2000 foi a primeira pergunta sobre pessoa sobre com deficiência. Qual é a sua condição de você ter alguma deficiência? Realmente era invisibilizado. É invisibilizado, mesmo porque na política pública. Era proposital. Sim. Porque a gente sabe que estamos a nossa república, ela foi construída com base no colonialismo, né, na concentração de poderes e riquezas de determinados grupos hegemônicos da sociedade. Né? Então ali as pessoas não queriam. É tanto que os pobres iam bem para longe, todo o conjunto residencial era feito longe, né? Mas o trabalhador, o pobre, ele é desenrolado. Ele é como aquele gatinho abandonado. Se você solta o gatinho lá longe, ele vai voltar porque ele quer estar perto onde está a necessidade. Então você pega as pessoas, faz os conjuntos, que acontecia muito nos BNHs, nas Coabs, colocavam distante do centro, para você espantar a pobreza. Mas aí como é que eu vou ter que pegar 4 transportes, vou levar 4 horas para chegar no trabalho? Não, eu vou arrumar um barraco no morro ali mais perto e vou morar lá. Uhum. Né? Porque você está perto do trabalho, perto do serviço, perto de onde você vai adquirir seu alimento. Então o Brasil tem muito isso, muito essa história de sobrevivência. Né? E aí a pessoa com deficiência vem conquistando esses espaços, vem sendo discutido, vem sendo ouvidos. Quando a gente passa a ser chamado pessoa com deficiência, foi em 2006. Porque as pessoas com deficiência passaram a ser ouvidas. Dizendo, não, nós primeiro somos pessoas. Sim. Sempre ser vistos como pessoas. Não como especiais, não como necessidades especiais. Né? Você tem pessoas com deficiência,
há necessidades específicas, mas da pessoa com deficiência. Mas isso não é a nomenclatura que a identifica. Então, eu sou uma pessoa com deficiência física, né? A outra pessoa com deficiência visual pode ser cega ou pode ser baixa visão. Aí, uma pessoa com deficiência auditiva, que ela pode ser surda em determinado grau, surdez total ou em determinado grau. Ela é uma pessoa com deficiência intelectual. Quais delas? Intelectual, sensorial, né? E aí você vê os transtornos que causam deficiência. Nem todo transtorno sensorial é uma deficiência. Por exemplo, o TDAH é um transtorno sensorial, mas ele não é impeditivo, né? Ou seja, a deficiência é medida por aquilo que é necessário para que eu exerça a minha capacidade. Então, se eu tenho uma rampa de acesso que tem uma norma específica que me diz, olha, tem que ter o ângulo tal, porque eu consigo acessar sozinho. Sim. Eu já sofri acidentes de capotar cadeira, tudo porque a rampa era inadequada. Né? Amigos já sofreram acidente por a rodinha da cadeira enganchar no buraco e até ele ser projetado para frente. Né? Então você tem uma série de situações que as pessoas não entendem. Por exemplo, pedra portuguesa, para quem é cadeirante, é terrível. Para quem anda de bengala, uma batedeira, até né? para um cego, desorienta um cego. Né? Você cria desorientação. Né? Principalmente os cegos que têm problema de orientação espacial. Né? Dependendo do tipo de cegueira que ele desenvolveu, ele tem problemas de orientação espacial que de desorientar, como um labirintite. Né? Então são questões, são situações em que a gente vai buscando essas adaptações, que a gente chama adaptações razoáveis, que é quando você disse, né, aquela rampa íngreme, né, que você não entende. Eu mesmo fui para o Hotel Salvador, essa semana eu estava fazendo o curso, e há uma rampa muito íngreme no hotel, né? Depois, aí eu olho para o espaço ao redor e digo, tanto espaço, por que fizeram isso? Sabe aquela que eu vou fazer para dizer que eu fiz? Para dizer que fiz, o ditado, né? Fazer para inglês. É um hotel antigo e tal, mas a gente entende. Né? São as adaptações razoáveis que o espaço permite fazer. Mas o que nós temos aqui em termos de calçadas, de acesso às lojas, é por ignorância. E perdoe os amigos empresários, comerciantes, mas é por ignorância mesmo. Porque não é falta de informação mais. Não é mais falta de informação. Além da ignorância, porque assim, pelo que a gente já conversou aqui, né, já dá para entender que a acessibilidade vai além de infraestrutura, né? De uma ergonomia, de ângulos e inclinações de rampa, mas ela começa primeiro com empatia, com respeito e com ação. E isso tem que ser de cada um, né? Então, se você não tem isso, né? Se você não quer também aprender e você não quer exercitar isso, aí as coisas ficam mais difíceis, né? A gente tem uma coisa no direito, tá? Que a gente diz que ninguém será considerado inocente por desconhecimento da lei. Certo? Existe uma lei municipal de 1988 que determina que as calçadas e todos os estabelecimentos comerciais têm que ter rampa de acesso. Só pensava em rampa na época. Nós temos uma lei de 2010 que atualiza essas questões de acessibilidade, tá? Que reforça essa situação e acrescenta outras questões de acessibilidade que são necessárias, né? E as pessoas não cumprem, já foram informadas, já teve campanhas, né? Tudo isso já foi feito. Não há, infelizmente, o suficiente de fiscalização para isso. Não há autoridade municipal agindo para que seja cobrado, que seja executado. Tá? E não há também, por parte das entidades de classes empresariais, que cobrem isso também. A CDL, a Ascopa, Sindipato, Sindicato de Comerciários, ninguém faz nada. Ninguém cobra. Tá? Não há essa iniciativa. Eu me lembro que na época que Chico da Rio Malha foi presidente da CDL,
Ele começou, pediu para as pessoas para fazerem, ele fez na dele toda, dos dois lados, tá? Tem provador adaptado, sempre coloca à disposição o pessoal para poder fazer, dar toda a atenção, né? Algumas outras lojas também fazem isso, algumas poucas lojas, né? Então, as pessoas empresárias estão perdendo de ter esse grupo esse grupo de consumidor, tá? Esse grupo consumidor, né? Tem que estar presente, quer participar, quer usufruir. As pessoas querem ir lá na loja, eu quero escolher o que eu quero usar. Isso, quer consumir, eu não quero que quer você mande, não, vou mandar umas escolher. coisas para você ver. Né? Eu já passei muito por isso. Às vezes a preguiça até pede isso. Né? Mas as pessoas querem participar, querem ir até lá. As calçadas, as casas, nós temos uma lei, um código de construção de Paulo Afonso. E todo pedreiro que já trabalhou em alguma obra, e Paulo Afonso tem muito pedreiro de obra grande, sabe como se faz uma calçada. Eles sabem. Todo arquiteto sabe da norma. Todo engenheiro sabe da norma, até os mais velhos. Ele sabe que existe uma norma, que existe um regramento. Né? E ele tem que avisar ao cliente dele, dizer, olha, tem que haver tem que ter acessibilidade aqui, que a lei determina. Né? E às vezes, não, eu quero fazer assim. Quero botar o piso do jeito que eu quero. Pode fazer assim. Né? Mas não é o que você quer. Você Existe pode. todo um padrão de construção. Né? Existe um código de obra do município que determina, por exemplo, que o eixo da casa tem que estar a 50 centímetros de altura, máximo 50 centímetros de altura, do eixo central da via. Né? Então tem que estar lá, o batente da casa, que é para evitar que entre água. Tal. Então você tem tudo isso. Só que a minha casa de minha mãe foi construída em 1952, 1962. Tá? Como é que Era adapta rua agora? de pavimento era de terra. De terra. Veio o calçamento e subiu. Hoje tem 15 centímetros de asfalto. 15. Ou seja, a casa já foi ficando para baixo. Pra Outras baixo. casas também foram descendo, né? Então foi desalinhando as ruas. Então hoje há muita inundação. Né? E você tinha, por exemplo, áreas acessíveis na cidade que foram tiradas. Por exemplo, a Otaviano, lá do Favor, a parte central ali, aquela parte central entre uma rua e outra, onde tem a casa dos meus pais, a gente descia de skate da casa da minha mãe até o final da rua. De skate, de patins, todas as calçadas eram niveladas. Não tinha esses batentes que tem hoje. Né? As calçadas eram niveladas. As construções no final dos anos 80 para cá foi que começaram a perder essas características por falta de capacidade de fiscalização do município, Fiscalização. por influência política das pessoas. Por quê? O fiscal vai lá, notifica que aquela obra está irregular, aí vem um vereador amigo, um secretário amigo e vai colocando, atrasando aquela coisa. Então, a falta de autoridade de você dizer não vai ter. Né? Então, o prefeito do município tem que determinar. Olha, é para autuar, notifique, se não tiver resultado, é para autuar. Autue. São 60 dias para todas as lojas do município colocar uma adaptação razoável. O padrão é esse. Nós vamos orientar. A prefeitura vai disponibilizar, digamos, a engenharia da prefeitura vai estar disponível para dizer o melhor jeito para cada empreendimento. E aí, fazendo isso, né, você vai cobrar aqui 60 dias. Se em 60 dias não está pronto, que é uma obra simples, Sim. se 60 dias não estiver pronto, você notifica, olha, você tem mais 15 dias para fazer. Se em 15 dias não estiver pronto, você baixa a porta da loja e lacra. Como foi feito em Aracaju, como foi feito em São Paulo, como foi feito em Uberlândia, né, e outros lugares. Para quê? Para que as pessoas entendam que ela não pode negar o direito às outras pessoas. Né? As pessoas não podem simplesmente querer, eu vou ocupar toda a calçada, porque eu estou no direito de ocupar minha calçada com as mesas, com o restaurante, com colchão, com... E até porque né? Achar desse direito calçada não é dela, de né? ocupar isso. E a calçada não é dela. Ela só tem o dever de cuidar. Sim. É por isso que eu sou um defensor da calçada pública. Do município fazer as calçadas da padrão e o proprietário vai manter. Né? E vai manter. Eu defendo a calçada pública porque aí passa a ser uma responsabilidade da gestão pública do município garantir que haja acessibilidade a todos.
Né? Também fica muito difícil você não ter os instrumentos legais de fiscalização e cobrar que as pessoas adaptem, Uhum. né, ali, estejam atentas às adaptações. Porque a reforma não precisa de autorização. Sim. A reforma não precisa de autorização de construção. A construção grande é que precisa. Então as pessoas fazem a reforma da calçada sem pedir autorização. Então a fiscalização passa lá, avisa, olha, não pode. Né? Agora no município é que a primeira turma de aprovados de fiscais ambientais é que foram convocados, né? Foram convocados outros fiscais também de construção de obras, só que alguns já estão em outros concursos, já não tem mais interesse na cidade. Né? Então precisa trazer essas pessoas porque elas são investidas como servidor público, né? Investido no concurso público, elas têm a autorização para poder fazer a autuação, né? A notificação e ela seguir. Né? Porque há algumas falhas no sistema no serviço administrativo que pode favorecer outras pessoas. Outra pessoa vai lá, multa, e de repente o cara vai lá, entra na justiça, suspende. Né? Nós vemos aqui onde nós estamos, a quantidade todas as construções que estão à frente são todas irregulares. Uhum. Né? Então, são numa área que é uma área irregular, construções irregulares, né? Avança o passeio público. Né? Então, tudo isso já é consolidado, é um grande problema para o futuro do município. A gente vê também que tem determinados locais que nem calçada tem, ou é só um pedacinho pequenininho. E essa coisa do jeitinho brasileiro, né, a propina que você dá para o fiscal, essas coisas são complicadas, é um problema estrutural nosso, né? Então, eu penso que se a gente começa a olhar para o nosso comportamento como cidadão, que é um pouco utópico demais, né? O nosso comportamento como cidadão, não, eu não vou tentar isso aqui, eu não vou pagar essa propina, eu não vou dar esse jeitinho, porque eu entendo que isso não deve ser feito, que isso não é assim, que essa roubadinha na calçada vai prejudicar A, B e C e vai na empatia, né? Aquelas pessoas que necessitam daquele espaço para utilizar. Então, é um pouco utópico a gente apelar para a questão do bom senso das pessoas. E realmente, como você falou, da loja, quando ela for lacrada e quando ela for fechada e tiver uma multa absurda, basta o primeiro para os demais, né? Porque dói quando dói no bolso, né? Infelizmente, sempre, a gente não pode contar. É como o lixo, por exemplo, a jogada de entulhos em alguns pontos da cidade. É crime ambiental. Sim. Eu já disse várias vezes, não, o fiscal está indo, isso não adianta. Pega o guarda municipal, na hora que a pessoa estiver jogando entulho, seja carroceiro, seja proprietário em local inadequado, devolve de prisão e encaminha ele lá para a delegacia, abre um boletim de ocorrência, tá? Ele vai responder por crime ambiental. Vai ser com ele o Ministério Público e a Justiça. Né? Cometer um crime ambiental, vai ser com ele o Ministério Público. E aí ele vai estar, quando pegar 1, 2 ou 3, que ele vai estar lá com a ficha criminal, com um processo criminal contra ele, né? Saber que se ele for um empregado, um trabalhador, ele vai estar com antecedentes. Suja, né? Sim. Né? Porque simplesmente ele colocou os entulhos onde deveria. No muro da escola, né? Ou numa rua, num terreno que não é dele. Né? Sempre quando começa a apertar no bolso, aí a pessoa entende que não tem que fazer, porque, né, a empatia não vai, o respeito não vai, então tem que ir de alguma forma, né? Se não vai no aí amor, tem vai que, na dor mesmo. Aí como a lei tem que acontecer de alguma forma. Como a lei né? diz que não adianta você... eu não sabia. Né? Então, ninguém será considerado inocente por desconhecimento da lei. Agora você sabe pagando. Quando a gente fala também de acessibilidade, né? A gente já começou através da comunicação. Quando a gente começou a falar, eu fiz essa autodescrição, Paula também. Então, a acessibilidade, ela também está na comunicação. E eu acho que tem que começar das coisas simples. Do simples ao mais complexo, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse hábito, quando eu estou atendendo alguém, óbvio que já no começo você já lê a pessoa, você já observa, né? Como você vai falar com cada pessoa. E, por exemplo, se eu estou com uma pessoa que eu entendo a forma que ela fala, o entendimento dela, e eu preciso, por exemplo, que esse paciente deite, eu não vou falar deite em decúbito dorsal, ou preciso...
Você vai falar bucho para cima, bora, deite de bucho para cima, deite de bucho para... Porque você está acessível, né? Você tem uma comunicação acessível. Só que isso é do mais simples. Então, eu queria saber também, em relação à comunicação, a sua opinião em relação à linguagem neutra, porque está sendo usado também em veículos de comunicação, com artistas e pessoas que têm, né, uma voz mais ativa e que são formadores de opinião. E eu acredito que isso também, da minha opinião, que eu até perguntei a opinião de Paula também, atrapalha, porque você vai imaginar também uma pessoa com uma deficiência auditiva, isso, pessoa surda, uma pessoa em fase de alfabetização, então assim, tá atrapalhando algumas pessoas, né? Então você já está atrapalhando também a acessibilidade. E eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso. A comunicação ela é muito importante. Por exemplo, nós temos, além das pessoas cegas que nós falamos aqui, temos as pessoas surdas que tem no Brasil são dois idiomas oficiais. Nós temos o português como idioma oficial e temos a Libras como segunda língua. Né? Então, essa comunicação também é importante. Quando você traz essa questão da linguagem neutra, tá? Que é para atender uma demanda, digamos, de uma determinada comunidade, que nem todas se preocupam com isso, né? A língua é viva, ela vai sempre se renovando, vai se aprimorando. O português do Brasil ele é muito diferente do português de Portugal e do português dos países colonizados na África. Além da diversidade linguística. Além da diversidade linguística que você tem, os dialetos, tá? Então você pode ter a mudança da linguagem neutra? Pode. Mas como é que ela vai acontecer? Eu vou ter que impor isso? Não, eu não posso impor. Determinar que agora vai ter que ser assim. Né? Eu respeito muito quem quer. Se a pessoa pegar para mim, eu gostaria que você... Sim. Que eu estou aqui, o você falasse. Né? Você tá falando sobre isso. Sim, eu respeitaria. Não vejo problema nenhum. Mas isso não quer dizer que eu tenho que generalizar num público, eu não sei quem está se identificando. Uhum. Não é? Então, a linguagem neutra atrapalha na Libras, atrapalha no desenvolvimento cognitivo se isso for imposto da forma que está, porque a língua ela é viva. Se isso vai acontecer, ele vai acontecer de uma forma natural, em que depois não vai ter que discutir mais nenhuma semântica, vai ter que se adaptar. Uhum. Isso é natural. Né? Como nós estamos aqui de Paulo Afonso, e às vezes eu estava na biblioteca, na Saraiva, lá em Salvador, no shopping Salvador, e aí eu estava lá, né? Aí a pessoa falou da outra fila, mas tu é de onde? Eu digo, a pessoa é de Paulo Afonso. Só pelo de onde, né? Que só nós, em Paulo Afonso, falamos isso. De onde? Né? Geralmente as pessoas falam da onde você vem, né? O de onde é muito nosso. Uhum. E realmente, quando eu fui lá olhar, era a pessoa de Paulo Afonso, amiga, né? Eu sabia que era alguém de Paulo Afonso. Uhum. Então, é uma coisa que vai sendo construída com o tempo. Uhum. Né? Agora, é uma mensagem puramente para atender uma estética de um determinado grupo social, né? Que quer apelar para isso. Eu acho que não é uma prioridade, eu acho que o grupo de pessoas com os seus gêneros, da fruição de gênero diverso, elas têm que ter seu espaço, tem que ser ouvidas, né? Tem que ser ouvidas, mas são situações que elas vão se enquadrando com o tempo, né? Elas vão se adequando, e eu acho que eles têm outra prioridade. Se eles forem pegar agora, cuidar de uma coisa, de uma semântica, que não vai mudar a vida deles, vão perder o espaço de debate para coisas mais importantes, que é a empregabilidade, Sim. que é as questões de acesso à saúde, que são as questões de acesso à reconstrução dos vínculos familiares. Civil, né? Jurídica. Nós temos vários casos, né, de pessoas, por conta da sua condição, que são maltratadas pelas famílias, que cometem suicídios, que são vítimas de homicídios, que são vitimadas por violência nas ruas, pela sua condição, pelas suas condições de gênero. Tá? E o problema dela não é a linguagem neutra. Não foi a linguagem neutra que causou o problema dela. É bem mais profundo. É bem mais profundo. Então, são esses temas. Nós não podemos perder tempo num debate, num espaço de debate, para tratar de uma coisa que é menor.
Se você está tendo a oportunidade de ser ouvido, aproveite aquele momento e trate daquilo que importa. É como nós, pessoas com deficiência. Nós temos hoje uma questão que as pessoas dizem: a nossa agora tem autismo para todo lado. Não, gente, sempre esteve. Sempre teve. A questão é que agora nós temos mais esclarecimento, fora, temos mais informação, as pessoas têm mais acesso a redes sociais, a informações, a testemunhos, acesso a políticas públicas, tudo isso vai aumentando. No serviço público a gente entende que existe uma demanda reprimida, né? Até na lógica capitalista também. Eu tenho demanda, né? Eu tenho demanda. Então existe uma demanda, eu vou produzir para atender aquela demanda. Eu vou contratar gente, eu vou investir, eu vou contratar gente para atender para produzir aquele serviço ou aquele bem para atender uma demanda. No serviço público também. Eu tenho que ter uma demanda. Eu tenho uma demanda que está lá pesquisada, com diagnóstico, com estudo, e aí eu vou atender. Por exemplo, eu preciso de mais médico, mais posto médico, eu atendo. Aí o prefeito vai lá e coloca mais 2 unidades de saúde naquele lugar, aumenta a quantidade de atendimento, consegue mais exames, e de repente explode. Demanda contida. Que não aparece nos dados. Sim. Gente que quando começa a melhorar o serviço público de saúde, deixa o plano de saúde, não usa mais o plano de saúde. Gente que tem plano de saúde e vai para o SUS. Então você tem uma série de questões. Quando você começa a oferecer serviços, você começa agora a aparecer mais gente. Então foi o que aconteceu com a pessoa com autismo. Então sempre teve. Há um estudo em andamento de um doutorado que ele levanta que mais de 60% da população manicomial brasileira e no mundial era de pessoas autistas. Sendo tratadas de forma diferente, né? Como sendo tratadas apenas como louco. Louco, quando na verdade... Como problemas psiquiátricos. Como existia toda a questão, os espectros estavam ali vivenciados. A família não sabia como cuidar. Né? Então você tem eles fatores para acontecer, mas a proporção é a mesma. A proporção populacional é a mesma. É o esclarecimento mesmo, né? Mais esclarecimento. Agora, então a gente precisa entender que esse público precisa dar atenção. Né? Precisa de atenção. Então você tem que determinar políticas públicas para esse fim. A cidade do Recife está sendo um exemplo nisso. O Recife hoje acho que está com 17 unidades de TEA né, já na cidade, de atendimento só para TEA. Né? Hoje, Paulo Afonso, nós temos um, mas só o Paulo Afonso tem. Então você acaba fluindo muita gente da nossa região pactuada. Paulo Afonso é SUS, é pactuado SUS. São 10 municípios pactuados aqui. Então, o que acontece aqui acaba tendo que atender uma demanda regional. Então, por exemplo, vamos habilitar agora das unidades para ser CE, que é o Centro de Especialidade de Reabilitação, tá? Mas vamos ter também um CE todo construído do zero, que vai atender as 4 modalidades de deficiência, né, que vai ser construído lá no BTN. Tá? É uma área de mais de 10 mil metros quadrados que vai ser construído um CE, que vai ter piscina para fisioterapia, toda a área de fisioterapia, mas toda a área de fonoaudiólogas, atendimento ao autismo, treinamento para braille, de bengalas. Toda essa condição vai ser feita aqui. Tá? Vai ser uma unidade regional né, do CE. Já está aprovado, já está com recurso em conta, a licitação está em andamento. Então, tudo já está encaminhado para ser construído, uma grande obra, né, que vem sendo trabalhada há um bom tempo. E agora, nesse ano, né, o prefeito conseguiu, né, juntamente com o Ministério da Saúde, conseguiu que Paulo Afonso fosse contemplado. Porque há um problema no país também, que são políticas públicas muito bem definidas, construídas em parceria com a sociedade civil, que foram capturadas pelas emendas. Então, por exemplo, um CE desse que custa 10 milhões, 10, 12 milhões de reais para ser erguido, né, e mais 5 milhões para equipar, ele é pensado para uma população de 200 mil habitantes. Imagine que algumas cidadezinhas de 30 mil habitantes tiveram um CE. E você nem construíram algumas, porque não tem nem demanda. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem. Existem políticas públicas definidas,
que está dentro do orçamento discricionário, em que a gente precisa lutar para que eles aconteçam, para que a pessoa com deficiência esteja no orçamento. Ela tem que estar no orçamento. Se eu tenho uma política pública definida, eu tenho que fazer ali na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela esteja ali. Eu tenho que pensar que no PPA, a minha execução do PPA tem que estar prevendo que aquela política pública será executada no município, até dentro dos 4 anos ela tem que ser executada. E eu tenho que estar trabalhando dentro dos movimentos, dentro dos conselhos, para que o orçamento, construção do orçamento, a lei orçamentária, né, a LDO entra em maio, né, foi votada já. A lei de diretriz orçamentária que vai guiar a lei orçamentária que é apresentada em outubro. Né? Então, eu tenho que estar dentro disso, os conselhos têm que estar atuando nisso, para que a política da pessoa com deficiência esteja no orçamento. Seja vista, né? Seja vista, seja no orçamento. A gente depende do orçamento público. Né? E aí, para poder exatamente motivar também a sociedade civil, o setor privado, para que eles também acompanhem essa execução. Por exemplo, como nós começamos a fazer rampas ali em 2013, 2012, em Paulo Afonso, começou a pressionar ali para se fazer, muitos empresários começaram também a mudar a postura. Uhum. Tomaram por si a visão de, então, vou fazer aqui também. Vou logo fazer aqui, que começou a atrair. Contamina, então, né? Isso. Então, hoje você tem pessoas, tem horas que eu vou pegar o ônibus, por exemplo, estou esperando um ônibus, e aí, antes era só eu praticamente andando de ônibus, e aí eu tenho que esperar 2, 3 ônibus passar, para passar um, porque já vem gente em cadeira de roda. Uhum. Né? E eu fico feliz com isso, não me incomoda, né? Então, exatamente porque as pessoas estão utilizando o sistema. Né? Com a construção desse site que você falou aí, provavelmente a demanda vai aumentar um pouco mais, como você falou, né? A demanda reprimida, ela aparece. E talvez aparecendo mais, a gente consiga enxergar ainda mais, principalmente porque, como a gente falou, né? A rede social está fazendo com que as pessoas pensem mais, com que as pessoas vejam mais. O que seria uma mensagem que você poderia deixar para que essas pessoas possam ser vistas, possam querer aparecer, convidar para participar do conselho, até quem não esteja dentro desse âmbito da pessoa com deficiência, a população civil, o empresariado, um convite para entrar nesse universo. Qual a mensagem que você poderia deixar para tocar essas pessoas, para fazerem com que elas enxerguem que esse público é um público potencial, é um público que tem renda, é um público que gasta, que investe, e é um cidadão como é uma pessoa, que ela tem deveres, direitos, assim como todos nós, mas elas precisam ter um espaço maior, um espaço maior não, elas precisam ser vistas como elas são, dentro ou a limitação, ou o que quer que ela tenha, para que as pessoas consigam enxergá-las como parte da sociedade ativa. Ser vistas e respeitadas. Respeitadas, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem de chamamento para acender uma luzinha nas pessoas que ainda não enxergam, até na própria pessoa que tem alguma deficiência, para que ela possa se mostrar, para que ela possa aparecer e que ela possa reivindicar o direito que ela tem como cidadã, como pessoa comum, como pessoa que usufrui do espaço público e privado. Quando minha filha estava no ensino no Fundamental 1, eu fui buscá-la na escola, né? E nessa ida para buscá-la, um pai estava lá, uma escola privada, e um pai estava lá reclamando, esculhambando com a diretora do infantil, porque o filho dela foi mordido por um garoto com autismo. Eles estão deixando doido na escola, que não pode, aí meu filho agora machucado, tem pra que tá colocando, porque ele tá aqui, eu vou tirar meu filho porque eu tô pagando. E eu conheci a pessoa, eu me aproximei, disse, mas calma, o que tá acontecendo? Aí ele disse o que tá acontecendo, eu disse, realmente é difícil. Minha filha é toda mordida por ele. Mas ela ajuda todos os dias ele a se alimentar, a brincar com ele. Ela nunca chegou em casa reclamando. Sabe por quê? Porque ela tem um pai com deficiência que ela vê as limitações dele. Eu vou dizer só uma coisa. E se o outro garoto fosse seu filho? Ele ia querer que ele tivesse esse espaço para estudar.
Ele parou, Tivesse o mesmo silenciou, não falou nada, pegou o filho pela mão e saiu. E a palavra que eu deixo é: e se fosse com você? Com você. E Pois se é. fosse com você? Como seria o acesso à sua loja? E se fosse você, como seria a sua casa? E se fosse você, como seria a sua escola? Como seria a sua igreja? Como seria o seu clube? Como seria o seu carro? As pessoas têm que se olhar. A empatia não é algo fácil, Sim. tá? A empatia não é algo fácil. Mas você olhar para si mesmo, entender que você é um ser humano frágil. Não somos nada. É uma camada de pele. Nós somos uma melancia grandona, né? Com o talo mais duro, que são os ossos. Mas uma fragilidade que a qualquer momento você pode estar na mesma condição. De você sair ou se retornar para casa, retornar com alguma deficiência. Uhum. Das mais diversas possíveis. Né? Então, pensar nesse primeiro ponto é esse: que se fosse você, o que você faria? Né? Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes a gente olha para as mães de meninas autistas e entende o desespero delas. Sim. Né? Porque é muito difícil. Eu me lembro que eu fiz uma palestra uma vez para mães de crianças, de jovens com deficiência. Eu tinha conversado com eles primeiro e eles diziam que os pais não deixavam eles fazer as coisas. Que eles queriam ter o dinheiro. Não, porque o benefício é meu. Eu digo: não é seu, é da sua família. Você é só o titular, mas o benefício é para a sua família. Porque o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é para a família. Né? É em nome daquela pessoa, para ajudar aquela família a cuidar daquela pessoa. Mas orientei as mães: separa R$50, entrega para ele usar. Mas ele não sabe usar, vai comprar todo doce. Deixa ele comprar todo de doce. Deixa ele comprar, gastar com besteira. Não tem problema nenhum. Né? E aí eu fui conversar depois só com os pais, com as mães, né? Com as mães, na verdade, né? Que são sempre a maioria. Poucos pais estavam lá presentes, apesar de muitas mães só. E uma das perguntas que eu fiz, bem capciosa, foi perguntar: eu queria das mães que estão aqui presentes, pais, quantos aqui acham que vão morrer primeiro que os filhos? Educação financeira. De 60 mães, só uma levantou. E elas foram dizer que esperam que elas fiquem velhas o suficiente para cuidar dos filhos. E se for para morrer, que ele morra primeiro com conforto, para poder ela descansar em paz. Que ela disse que não vai morrer em paz e deixar o filho aqui sozinho. Uhum. Né? E esse pensamento criou alguns movimentos no Brasil já de autonomia das pessoas com autismo, de trabalhar as famílias extensas dessas pessoas, né, para que haja continuidade no cuidado àquelas pessoas, porque a natureza é que os filhos que decide isso aí. Os filhos vão depois dos pais, os pais vão primeiro. Uhum. Então, pensar que existe uma lógica da vida, em que nós estamos num ciclo em que você pode ser o próximo, né, e tem que estar pronto para isso, é muito importante. Tem uma coisa, por exemplo, voltando até a questão de demanda, em 2010, quando assumi o conselho a primeira vez, nós tínhamos um público escolar na rede municipal de 47 crianças com deficiência matriculadas. A gente foi levantar o que tinha, então resolvemos algumas questões internas, como acessibilidade, sala de recurso, formação de professor, né? Pronto. No ano seguinte foi para quase 300, do ano para o outro. E aí a gente descobriu outro problema também, que era o transporte. As pessoas não chegavam até a escola. Então sugeriu ter um transporte. Colocaram 2 vans para pegar o pessoal porta a porta. Aí levar para a escola. Já pulou para mais de 500 no ano seguinte. Né? E aí quando colocamos o acompanhante, o auxiliar, né, de apoio, que é o cuidador, que chama cuidador, né, foi colocado, isso multiplicou. Hoje são 1.200 alunos com deficiência e transtornos matriculados na rede municipal.
É muita demanda mesmo, a gente não tem noção, principalmente quem está mais distante. Exato. E aí tem essa atitude, como você falou, do pai da criança, né? De não enxergar o outro universo. Então, assim, que bom que você esteve aqui com a gente, fazendo com que a gente percebesse um pouco mais Já acabou, não tem relógio aqui. um centésimo do que é a vivência da pessoa com deficiência. Então, deixo aqui para o pessoal de casa, né, refletir principalmente sobre isso, sobre o e se fosse com você, e como ele falou aqui para a gente também, né, a família dessas pessoas, que elas procurem, na medida do possível, obviamente, dar autonomia, porque as pessoas são capazes, né, dentro da limitação de cada um, a extensão familiar, ou seja, não é só a mãe que deve cuidar, dependendo do que tem aquele filho, ela pode ter o apoio de um outro familiar para poder dar continuidade caso ela venha a falecer antes do filho. Realmente deve ser muito difícil para uma mãe enxergar isso aí, que ela, se por acaso ela for antes do filho, aquilo ali vai ficar... Né? Ela não tem controle sobre aquilo ali, nenhum ser humano tem controle sobre a vida do outro, mas enfim, muito agradecida pela riqueza das suas informações. Eu sei que tem mais um monte de outras coisas para falar, mas a gente tem uma provocação. Eu acredito que você que está em casa possa ter sido tocado, espero que tenha sido tocado, para poder a gente enxergar do lado, né, do próximo. E muito grata pela sua presença, muito mesmo. Muito obrigada. Eu estava ansiosa. A gente já está esperando há um tempo, né? Estava muito ansiosa para ter esse momento com você. Eu sabia que ia ser bom, mas foi melhor do que eu imaginei. E é importante, né, que as pessoas consigam entender que primeiro a gente tem que ver, né? Treinar essa empatia, o olhar, né? O respeito e a ação, né? Que a gente tem que ter também. E eu acho que essa mensagem que fica por último mesmo é quando você se incomodar com alguma coisa, você imaginar e se colocar sempre no lugar, né? Se fosse com você. Isso daí serve para tudo, né? Então, muito obrigada. Eu acho que a gente podia fazer certeza. Com as amigas Pod e Lúcia. Pode fazer ser. Um quadro assim. O que é que você acha? As amigas com um amigo. Prazer. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu que agradeço, né, a atenção de vocês, a atenção dos espectadores, o convite. Né? Antes de mensagem final, eu queria lembrar, né, um abraço à minha esposa, Denise, ao meu filho Felipe, minhas filhas Canda e Luana. Tá? Não podia esquecer, né? Claro. Eu sou um casado, tá? E quão bom é saber que essas pessoas são pessoas que são meus cuidadores. Sim. Né? Uma família cuidadora, que abdicaram de muita coisa por minha causa, né? E continuam abdicando de algum de tempo, de atenção, para que eu possa continuar trabalhando, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse estar aqui, né? Para que eu possa ter um sono com segurança. Né? Então são eles que estão ali no meu dia a dia, mas a Robério, né, que é o meu cuidador da manhã, e a Romero, que estava aqui comigo também. E o Romero é cuidador do meu irmão, que também tem a mesma patologia, né, que é um amigo, uma pessoa que cuida muito bem de mim também, dele também. Né? São pessoas que tornam a minha vida possível. Uhum. Né? Sem essas pessoas, não seria possível. Então, meu abraço também a todos os cuidadores, todos os familiares cuidadores. A gente espera encontrar. O conselho é um dos instrumentos que está aí disponível. Tem também a comissão da OAB também, que defende os direitos da pessoa com deficiência. Nós temos também na educação instrumentos de defesa da pessoa com deficiência, na saúde. Paulo Afonso, agora nós temos também a superintendência de proteção à pessoa com deficiência e à pessoa idosa. Tá? O núcleo funciona lá na Secretaria de Saúde. Tá? Na Casa do Conselho também fazemos acolhimento a esse público também. Então, ao Paulo Afonso hoje a gente pode estar em situação relacionada a muitos municípios, privilegiada. Nós temos serviços da pessoa com deficiência aqui, que você vai ter só em Juazeiro ou Feira de Santana. Então, estamos numa situação até de certo privilégio. Mas muito aquém do que
Do que poderia. Deveríamos ter Do que e que deveria ser. poderíamos ter. Eu acho que nós temos capacidade de ir muito mais além. Graças a Deus que temos. Então, eu penso que a gente precisa de um outro momento com você, com o Lúcio Flávio, o profissional, porque é um pai de família que sustenta uma casa também, contribui, né, a pessoa além da deficiência. Acho que eu posso fazer esse convite da parte profissional, né? Apesar de que a gente vai entrar nesse outro âmbito também, mas que bom que você esteve aqui. A gente tem que convidar sim, que é para para poder dizer sim. Sim. Com certeza eu estarei disponível. Né? Tenho esse compromisso, né, com Viviane, com seu esposo, né, que é um amigo, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Minha gratidão também para ele, pelo convite, né, que é muito bom a gente ter espaços de encontros, debates, né, e também fazer esse debate, porque é sempre importante ter alcançar o nosso segmento, das pessoas próximas, para serem multiplicadores do conhecimento. Claro. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Né? Gostou? Curtam, compartilhem, comentem e principalmente, e se fosse você, estejam atentos. Muito obrigada pela audiência de vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu amei. Eu acho que esse em especial tem que ser mais compartilhado ainda. Também acho. Né? Partilhe bem. Utilidade pública. Utilidade Muitos pública. cortes. Tchau, gente. Tchau, tchau.